Saudações aos ouvintes. Começa agora mais uma análise aqui no Diário SA. Hoje a gente vai fazer um mergulho mais fundo nos números e nas estratégias da Log Commercial Properties, a Log3, né? Eles são um nome de peso no desenvolvimento e locação de galpões logísticos classe A aqui no Brasil. E estamos com o relatório de resultados do terceiro trimestre de 2025, o 3T25 quentinho aqui na mão. A nossa missão aqui é tentar destrinchar esse material. Entender não só o que aconteceu, mas por que aconteceu, né? E o que esse desempenho da Log3 pode indicar para o futuro do setor. O setor de logística está superaquecido, então vamos ver como eles estão navegando nisso. Ok, vamos começar pelo cenário geral. E olha, o relatório já pinta um quadro bem impressionante do mercado de galpões. É um cenário de otimismo, né? O relatório fala em vacância no Brasil batendo mínima histórica, 7% neste trimestre. E a absorção líquida, que é tipo o saldo entre novas locações e devoluções, foi recorde, passou de 1 milhão de metros quadrados. Além disso, as locações crescendo 20%. E o preço médio do aluguel subindo forte, 33% nos últimos 3 anos. Parece que quem tem galpão bom tá rindo à toa, né? Sem dúvida. E o ponto central aqui é entender como a Log3 está conseguindo não só surfar essa onda, mas talvez até liderar em alguns aspectos. O relatório deles, claro, vai destacar a qualidade, a localização estratégica, mas os números que eles apresentam realmente dão força para essa narrativa, sabe? A demanda pelos espaços deles parece estar altíssima. E os números da própria Log, no 3T25, confirmam isso, certo? Eles tiveram uma absorção bruta, ou seja, novas locações que foram assinadas, de 201 mil metros quadrados. E tem um detalhe aqui que me chamou a atenção. 73 mil metros quadrados desses contratos foram para galpões que ainda estão, em fase de aprovação. Exato. É o aluguel na planta, praticamente. Quer dizer, o cliente está alugando antes de ficar pronto. Isso mostra muita confiança, né? E além disso, entregaram 45,4 mil metros quadrados de novas áreas no trimestre e já chegaram 96% pré-locadas. Impressionante. Exato. E nesse desempenho operacional tem 2 indicadores que são particularmente reveladores. Primeiro, a vacância estabilizada da Log ficou em mísero 0,81%. Aí você compara isso com a média do mercado que o próprio relatório aponta, de 7%. Nossa, 0,81% contra 7%? É uma diferença? É abissal. Sugere que os ativos deles têm uma demanda tão forte que, praticamente não ficam vazios. É uma vantagem competitiva enorme, quase uma lista de espera informal, né? Faz todo sentido. E o segundo indicador que você ia mencionar? O segundo é o chamado Yield on Cost, ou IOC, das entregas do trimestre. Foi de 12,5%. Vamos traduzir isso rapidinho. O IOC mede, basicamente, o retorno do aluguel anual daquele galpão novinho, dividido pelo custo total para construir ele. Um IOC de 12,5% é bastante saudável. Indica que eles não só conseguem alugar rápido, como você falou, da pré-locação de 96%. Sim. Mas também que constroem de forma eficiente e conseguem um aluguel logo de cara. Gera um retorno robusto sobre o capital que foi investido na obra. Entendi. Boa rentabilidade desde o início. E além disso, o preço do aluguel do portfólio como um todo também subiu, né? O valor por metro quadrado. Sim, subiu para R$ 22,43 por metro quadrado. Isso dá 10,3% acima do valor do ano passado. Mostra que eles estão conseguindo repassar essa valorização do mercado para os contratos, sabe? Se beneficiando diretamente desse ciclo positivo de preços que o relatório descreve. Ok. Então a operação tá rodando bem, alugando rápido com preço subindo. Mas como eles estão financiando o crescimento? Porque construir galpão exige muito capital, né? Aí que entra a tal da estratégia de reciclagem de ativos, que parece ser um ponto-chave para eles. Exatamente. Essa é talvez a peça central da estratégia de crescimento deles no momento. A reciclagem de ativos. Significa que eles vendem alguns galpões que já estão mais maduros, gerando caixa, e usam esse dinheiro para financiar a construção de novos empreendimentos. A grande vantagem é fazer isso sem precisar, se endividar pesadamente ou emitir muitas ações novas. É um crescimento mais orgânico, digamos assim. E pelo visto eles estão pisando fundo nessa estratégia, hein? O relatório menciona vendas grandes anunciadas agora em outubro. Sim, anunciaram a venda de 3 empreendimentos. Log Natal, Jundiaí e Ribeirão Preto. Um total de 364 milhões de reais. Somando isso a outras vendas que já tinham sido feitas no terceiro trimestre, a Log3 levantou 790 milhões com reciclagem só em 2025. É um volume, muito expressivo. 790 milhões? Mostra a liquidez do portfólio deles e a capacidade de executar essa estratégia, né? Quase 800 milhões.
É muito dinheiro entrando no caixa. E imagino que esteja indo direto para novas obras, então. Exatamente o que o relatório indica. A produção de novos galpões, medida em metros quadrados construídos, acelerou bastante no segundo semestre. Foi impulsionado por essa liquidez das vendas. Eles produziram 86 mil metros quadrados no 3T25. E olha que interessante, o número de canteiros de obras simultâneos dobrou. Passou de 8 para 16 entre o segundo e o terceiro trimestre. Dobrou. De 8 para 16. Exato. Isso significa que a área bruta locável, a ABL, em construção, deu um salto de 2,3 vezes. Dobrar o número de obras é um sinal muito claro de aceleração, não tem como negar. Com certeza. E se a gente conectar os pontos, essa aceleração na construção, financiada pela reciclagem, mantém a empresa alinhada ao cronograma do que eles chamam de Programa Log 2 milhões. Provavelmente uma meta de atingir 2 milhões de metros quadrados de ABL, né? Isso reforça a percepção de um crescimento rápido, mas ao mesmo tempo disciplinado financeiramente. É um modelo que, em tese, se mostra sustentável a longo prazo porque depende menos de capital externo, sabe? Interessante essa máquina de crescimento meio que autofinanciado. Mas a Log não vive só de construir e alugar os próprios galpões, certo? Tem a tal da Log ADM, a unidade de administração e serviços. Como ela se encaixa nisso tudo? Bem observado. A Log ADM é uma frente de negócios que vem ganhando bastante relevância, assim. Ela administra não só os ativos da própria Log, mas também galpões de terceiros. E os números de crescimento dessa área são bem fortes. Cresceu mais de 50% em um ano. Chegou a 2,6 milhões de metros quadrados. E um detalhe importante, quase 500 mil de metros quadrados disso, 464 mil metros quadrados, são de ativos que pertencem a outras empresas. Isso funciona quase como um selo de qualidade, né? Mostra que o mercado confia na capacidade de gestão deles. E essa confiança se traduz em receita, imagino eu. Sim, a receita líquida dessa unidade de serviços foi de 6,1 milhões no trimestre. É um salto de 62% comparado ao ano passado. E a margem bruta dessa receita é altíssima, mais de 70%. O relatório até destaca que essa receita já cobre 46% das despesas gerais e administrativas da companhia, o SG&A. Cobrir quase metade das despesas administrativas só com serviço? É um bom sinal, hein? É um ótimo sinal de diversificação. Essa receita de serviços é o que o mercado chama de asset light, né? Leve em ativos. Ela não exige o mesmo investimento pesado em construção que a locação tradicional exige. A própria Log sinaliza no relatório que a meta é que a Log ADM cubra todas as despesas administrativas no futuro. Se eles conseguirem isso, essa unidade se torna não só um complemento, mas um vetor de lucro importante, agregando valor além do tijolo e cimento. Mas essa aposta em serviços não poderia, tirar o foco do negócio principal, que é construir e alugar, onde eles parecem ter essa vantagem tão clara com a vacância baixa? Não tem esse risco? Essa é uma questão estratégica válida, sim. Sempre existe um risco de dispersão de foco. No entanto, a lógica aqui parece ser a de alavancar a expertise que eles já têm, sabe? A gestão eficiente que eles aplicam nos próprios galpões pode ser vendida para terceiros. Se for bem executado, pode criar sinergias e fortalecer a marca Log como um todo, além de gerar essa receita de margem alta e talvez mais estável. O desafio é manter a excelência nas duas frentes, claro. Faz sentido. Pensando por esse lado. E falando em gestão, disciplina, como fica a questão da dívida? Com tanta obra, tanto crescimento, seria natural esperar um endividamento maior, né? Aí é que entra de novo a força da estratégia de reciclagem que a gente falou. O relatório dedica uma seção para mostrar que, apesar do crescimento, a gestão da dívida é conservadora. O destaque é a projeção da dívida líquida, considerando aquelas vendas anunciadas em outubro. Ela cairia para 427 milhões. Para 427 milhões. Isso seria 54% menor do que no final do trimestre anterior. Espera aí, uma queda de mais da metade na dívida líquida, mesmo acelerando as obras? Isso é contraintuitivo, mas mostra o poder da reciclagem, então. Exatamente. E essa dívida líquida projetada leva a um indicador de alavancagem-chave, a relação dívida líquida sobre o EBITDA dos últimos 12 meses. Usando esse número pro forma de 427 milhões, o indicador ficaria em 0,7 vezes. Só 0,7x? Para ter uma ideia, isso significa que a dívida líquida da empresa seria só 70% do que ela gera de caixa operacional em um ano. É uma posição muito, muito confortável. Especialmente para um setor como o de construção de galpões, que exige muito capital, né? Mostra um balanço bem sólido. E eles não estão só diminuindo o volume da dívida, mas também melhorando o custo dela, pelo que eu vi aqui. Correto. Estão trabalhando ativamente no perfil dessa dívida. Em outubro, por exemplo, eles pagaram antecipadamente 300 milhões de reais de uma emissão de debêntures.
Essa operação, segundo o relatório, ajudou a reduzir o custo médio da dívida da companhia. O spread médio acima do CDI caiu de 1,72% para 1,10% pro forma. Uma redução boa no spread. Sim, além de baratear o custo do dinheiro, essas operações geralmente buscam alongar os prazos de pagamento. Ou seja, estão ganhando fôlego financeiro e economizando juros. Isso reforça ainda mais a saúde financeira. Ok, então o cenário é: mercado está favorável, a operação está eficiente, crescimento acelerado financiado por vendas de ativos e a dívida sob controle e ficando mais barata. Tudo isso deve se refletir nos resultados financeiros, certo? Como foram os números principais do trimestre? O que saltou aos olhos? Sim, a combinação desses fatores levou a números fortes no 3T25 se a gente comparar com o 3T24. Vamos lá, a receita líquida cresceu 18%, chegando a 66,7 milhões. O EBITDA, que é essa medida da geração de caixa operacional, deu um salto impressionante de 41,6%, somou 192,8 milhões de reais. E aqui um ponto importante. Boa parte desse EBITDA veio do segmento de desenvolvimento, 135,7 milhões de reais. Quase todo o EBITDA, então. Uma parte bem relevante, sim. O lucro líquido também cresceu, 14,7%, atingindo 111,4 milhões, e o lucro por ação acompanhou, com alta de 15,7%, ficando em 1,28. Esse EBITDA de desenvolvimento tão forte é só por causa das vendas de ativos que eles fizeram? Não só. As vendas contribuíram, claro, mas outro fator relevante que impulsiona o EBITDA de desenvolvimento é o reconhecimento contábil do fair value, o valor justo, dos ativos que ainda estão em construção. Conforme a obra avança e o mercado se valoriza, a contabilidade permite reconhecer parte desse ganho de valor do imóvel antes mesmo da venda. Ah, entendi. É um ganho contábil, por enquanto. Exato. Melhora o resultado no período, mas é importante entender que parte desse ganho ainda não é caixa efetivo, né? De qualquer forma, o crescimento é robusto em várias linhas. E olhando o ano como um todo, eles estão no caminho certo para as metas que eles mesmos divulgaram, o tal do guidance. Sim, o lucro líquido acumulado nos primeiros 9 meses de 2025 chegou a 284,8 milhões de reais. A própria empresa divulgou um guidance para o lucro líquido anual entre 350 e 450 milhões. Ou seja, já cumpriram uma parte significativa dessa faixa e parecem bem encaminhados para entregar o resultado prometido ao mercado. O relatório também reforça aqueles pilares estratégicos da Log. Vale a pena a gente relembrar rapidinho quais são. Sim, eles sempre batem nessa tecla dos 3 pilares. Primeiro, diversificação geográfica, com presença em várias regiões do Brasil. Segundo, galpões modulares, que permitem flexibilidade para atender clientes de diferentes portes e necessidades. E terceiro, a operação integrada, onde eles controlam todo o ciclo, desde a compra do terreno até a construção, locação, administração e, finalmente, a reciclagem do ativo. E como esses pilares se traduzem em vantagens na prática, no dia a dia? Bom, segundo a empresa, a operação integrada ajuda a ter um custo de construção mais competitivo. A diversificação geográfica e a modularidade permitem ter uma base de clientes ampla e pulverizada. Eles mencionam 152 clientes hoje. O e-commerce é o maior setor, com 35%, o que é relevante, mas não é uma dependência extrema. E a qualidade da gestão e dos ativos se reflete na resiliência dos aluguéis. O relatório menciona o indicador Semi-Client Rent, o SCR, mostrando que eles conseguiram repassar a inflação nos contratos pelo 33º trimestre seguido. 13 trimestres seguidos repassando a inflação. Isso é resiliência. Com certeza. E o tamanho do portfólio hoje e o potencial para o futuro, como está isso? No final do 3T25, a Log tinha 954 mil metros quadrados de ABL própria entregue pela Log, tinham mais 527 mil metros quadrados em construção e um banco de terrenos, o Land Bank, com potencial para mais 532 mil metros quadrados. Somando tudo, o potencial total passa dos 2 milhões de metros quadrados, o que está alinhado com aquele programa Log 2 milhões que a gente comentou. E a maior parte disso, quase 55%, está na região sudeste. Bom, acho que deu para ter uma visão bem completa, né? Fazendo um resumo da nossa análise deste relatório do 3T25 da Log 3, parece que foi um trimestre de execução muito forte. Eles aproveitaram bem as condições de mercado, com demanda alta, preço subindo. A estratégia de reciclagem de ativos foi a estrela, permitindo acelerar a expansão de forma saudável, sem detonar o balanço. Vimos também o crescimento consistente da receita de serviços da Log EDM e uma gestão financeira cuidadosa, reduzindo o custo de dívida e mantendo a alavancagem bem baixa. Exato. Foi um retrato de uma empresa que parece estar operando em alta rotação e com bastante disciplina. Mas, como sempre, a análise de um trimestre levanta questões para o futuro, né? Olhando para frente, com base neste relatório, ficam algumas perguntas no ar que são cruciais para a gente acompanhar. Primeiro,
O mercado vai continuar tão aquecido? Essa demanda recorde por galpões vai se sustentar nos próximos trimestres? Ou fatores macroeconômicos podem, de repente, desacelerar o ritmo? Boa pergunta. Segundo, a máquina de reciclagem de ativos vai continuar funcionando nesse ritmo. A capacidade de executar o plano Log 2 milhões depende diretamente de conseguir vender ativos maduros a bons preços para financiar as novas construções. Esse ciclo de vendas pode ser mantido? É sustentável? A velocidade da reciclagem é chave, então. A LOD ADM, a unidade de serviços, vai conseguir de fato atingir a meta de cobrir todos os custos administrativos? E mais importante, vai se consolidar como um pilar de lucro relevante, agregando valor de forma significativa, ou vai ficar mais como um complemento? O potencial da loja ADM? Quarto, como a gestão da dívida vai evoluir? Eles mencionam aproveitar janelas de mercado. Se as taxas de juros, o CDI, mudarem, como isso vai afetar o custo do capital e as oportunidades de otimizar ainda mais o perfil da dívida? Eles vão conseguir continuar barateando? O cenário de juros. Que pode impactar bastante os próximos resultados, a revisional de aluguéis. O relatório citou um aumento nominal médio de 46% nos primeiros 33% dos contratos que passaram pela revisão. Qual vai ser o impacto total disso quando mais contratos forem renegociados nos próximos trimestres? Esse potencial de aumento de receita já está no preço da ação? Ou ainda tem surpresa positiva aí? Excelentes perguntas. Ficam aí os pontos para a gente monitorar nos próximos resultados e análises, não só da Log3, mas do setor como um todo, né? Muita coisa acontecendo. E para quem nos ouve, não se esqueça de clicar em seguir para não perder as próximas conversas aqui no Diário SA. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até a próxima.